Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Quão maravilhoso é este lugar. E este lugar não é outro a não ser a casa do Senhor. É a casa onde a gente chega triste, sai alegre, sem força, sai renovado. E nesta noite, Deus nos trouxe aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Quero dizer que já perguntei às nossas irmãs que estão à frente do trabalho até que horas eu posso ir. Eu sou muito criteriosa, tenho um costume que me acompanha, que sempre que eu vou a alguma igreja ministrar, eu pergunto à dirigente do trabalho, ao pastor da igreja, até que horas eu posso ir. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ministrar aquilo que Deus me confiou dentro do horário que me é permitido. Glória a Deus. Amados, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de dar alguns avisos. Os irmãos estão vendo aí no telão, nós temos esses livros que eles nos acompanham. A igreja não tem nenhuma responsabilidade com esses livros, mas eles nos acompanham. Através dessa obra, desses livros, Deus me ajuda a ajudar. Hoje eu estava falando no almoço com a irmã Elza e a nossa irmã Juliana, que a gente tem projetos que a gente abençoa de crianças. Geralmente eu invisto em projetos de crianças com vulnerabilidade social, crianças em zonas de guerra, em zonas de risco, enfim. E temos projetos que a gente abençoa em Moçambique, em Gâmbia, Uruguai, Bolívia e também no Rio Grande do Norte. Agora, domingo passado, nós abrimos mais um projeto na comunidade chamada Canto do Amaro. Nesses projetos que a gente abençoa, nosso projeto tem por nome Projeto Moriá. Se alguém aqui já nos acompanhando pelo YouTube, já deve ter ouvido eu falar neles lá. As crianças vão para a escola bíblica dominical, são ensinadas a palavra de Deus e elas só saem para casa depois que elas almoçam. Então, todos os domingos é fornecido um almoço decente para aquelas crianças carentes. E isso tem atraído muitos pais. O nosso projeto lá na cidade de Governador, nós temos pais descrentes. Não é só para criança crente, não. Para criança descrente também. E boa parte, a maioria das crianças são filhos de descrente. E a gente começou com esse projeto lá e a minha filha, Cássia Gemima, esposa do pastor Cristiano, lá na cidade de Governador, ela disse: mãe, eu fiquei admirada numa noite, quando a gente começamos os cultos, que os pais das crianças começaram a entrar. Vinham tatuados, vinham ainda com aquele andar, né? Que a gente sabe que é um andar, que a droga deixa eles andando daquela forma, mas vieram ouvir a palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo por meio desse projeto. É, através da criança, ganhar os pais para Jesus e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então, esses livros nos acompanham. Nós temos aqui o livro Intercessão, um Clamor Necessário. Esse livro eu abordo sobre a oração no Antigo Testamento e também a oração, né, na vida e no ministério de Jesus. Para quem não sabe, eu fui coordenadora por 22 anos e meio. Coordenei 185 círculos de oração na minha cidade. Entreguei em setembro de 2023, fez um ano agora em setembro passado que eu entreguei, porque já estava muito difícil conciliar com a minha agenda, que já é bem apertada, né? Mas por 22 anos e meio, para vocês terem ideia, só a minha equipe eram mais de 600 mulheres, né? Então, esse intercessão, um clamor necessário, ele foi o tema da minha monografia de bacharelado. E aí, quando eu fui defender a minha monografia de bacharelado sobre intercessão, o meu professor disse: você tem um livro nas mãos, qualquer tempo que você quiser, lance um livro. E a gente que lançou, e ele já tem sido adotado até em escola bíblica, viu, de Obreiras, para a glória de Deus. Já estão em 13 países. O segundo livro, esse na verdade foi o primeiro, Vencendo a Tristeza. É o livro que trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival, mais nova, mais bonita e mais amada. E a situação era tão difícil que a rival era a própria irmã. Como vencer esse processo de rejeição? Então, o Deus de Leia, que a fez triunfar nesse cenário, é o Deus dessa igreja e é o Deus que nos dá a vitória. Este terceiro livro nos acompanha, não é nosso, mas é de um servo de Deus, doutor Hernani Pinheiro.
o chefe da psiquiatria, e traz como tema O Psiquiatra Responde. Esse livro, ele passou a nos acompanhar desde a época da pandemia, porque a gente entendeu que era necessário para esse tempo. Esse livro está nos acompanhando. Amém, irmãos? Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Apenas o versículo de número 24, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, que tudo o que perdides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Em outras versões diz, crede, receber e tê-las-ei. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero parabenizar as irmãs que fazem o ciclo de oração nesse lugar, a pessoa da nossa irmã Elza, irmã Juliana, as demais cooperadoras. E sei que é desafiador para esse tempo fazer a igreja entender o que é a oração. Fala-se muito sobre oração, até se estuda sobre oração, até se comenta sobre oração, até se fala do poder que a oração tem. Mas o que é que está faltando para nós, como igreja da presente época, concernente à oração? Nós temos hoje Bíblias de estudo que trazem o tema oração. Nós temos seminários que abordam o tema da oração. Nós temos congressos que falam sobre oração. Mas, na verdade, qual é a nossa deficiência? Em que estamos sendo deficientes? Ora, falar sobre a oração é salutar. Aprender sobre a oração é enriquecedor. Ter eventos sobre a oração é indispensável. Mas nada disso surtirá efeito se a igreja não entender que ela precisa se dobrar em oração. Eu falava há pouco tempo com a irmã Leide, quem passa 22 anos e meio coordenando o ciclo de oração, visita um, visita outro, visita outro. Eu falava há pouco tempo com ela que essa geração de homens e de mulheres que amam a oração, ela está passando, gente. Está indo embora. E a gente precisa acender as candeias nesse tempo e dizer, Senhor, me transforma um homem, uma mulher de oração. Oh, aleluia. Porque, na verdade, tudo que a igreja tem, tudo que ela desenvolve, tudo que ela consegue, tudo que ela avança, só é possível depois que ela levantar a alavanca da oração. Sem oração não tem renovo, sem oração não tem batismo, sem oração não tem dons, sem oração não tem revelação, sem oração não tem unção, sem oração não tem avivamento, sem oração não tem despertamento, sem oração não tem amor, sem oração não tem dependência, sem oração não tem disposição, sem oração nada acontece. E é necessário que nós, como igreja, entendamos que o tempo de orar não é amanhã, é hoje. Hoje é o tempo de orar. E aqui no Evangelho de Marcos nós encontramos, por isso vos digo, que tudo que pedirdes orando, ou então em oração, crendo, receber, o tê-lo-eis, o terei. Aleluia. E aí, quando eu estava lendo essa palavra tão simples, o Senhor falava ao meu coração, o que é que a oração faz? Seria mais fácil pregar até o que é que a oração não faz, que a oração também tem coisa que ela não faz. Por exemplo, se você orar algo contrário à palavra de Deus, não acontece, porque a oração não faz isso.
porque Deus não pode desmentir a sua própria palavra. Mas, na verdade, o que a oração faz? A Bíblia está repleto de vivências. O tema de vocês é oração, fé e milagre. Você já parou para pensar na riqueza do que é a oração e o que ela é capaz de fazer? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. A oração, ela faz Deus. Olha, eu estou falando, não é do homem, eu estou falando é de Deus. A oração faz Deus retroceder no seu propósito. A oração é algo tão tremendo que a Bíblia nos mostra que Deus já retrocedeu o propósito dele por meio da oração. No livro de 2 Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6, Deus fala com o profeta Isaías quando ele estava no pátio. Isaías acabara de profetizar sobre a vida de Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E quando ele chega no pátio, a Bíblia diz que nesse caminho, nesse interim, neste percurso, Ezequias vira o rosto para a parede e ora e diz: Senhor, peço-te que lembre-te que eu andei diante de ti em sinceridade. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele dia Ezequias chorou muitíssimo. Imagine, uma sentença de morte estava em curso. Deus mandou alguém dizer, mandou o profeta dizer ao rei: põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. A sepultura lhe espera. Mas nesse percurso, alguém resolveu orar diante de algo irreversível, uma sentença de morte. E não era uma sentença de morte proferida pelo homem, era uma sentença de morte proferida pelo próprio Deus. Mas quando Isaías ainda estava no pátio, o Senhor brada e diz: volta! Oh, aleluia! Arai, biacé. Volta! Mas, Senhor, eu disse: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, aleluia, e darei, aleluia, as mãos do rei da Síria, dela eu te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Mas Deus era uma sentença de morte, mas eu sou Deus que retrocedo até propósito por meio de uma oração. Volta. E diz a Ezequias: eu vou te sarar, tu vais subir a casa, tu ainda vai adorar. Aonde era ponto final, eu estou colocando reticência. Aonde era ponto final, eu estou colocando vírgula. Aonde estava acabado a história, eu darei continuidade. Acrescentarei os teus dias 15 anos. Que a sé. Limite, versou. Tu subirás à casa do Senhor. E ainda vou te dizer mais. Eu estou tão desejoso de te abençoar, Ezequias, que vou livrar você das mãos do rei da Síria. Oh, aleluia. Te livrarei a ti, a esta cidade. Aleluia. Oração não apenas faz Deus retroceder do seu propósito, como até o que a gente às vezes não pede, Ele acrescenta. Oh, aleluia. Foi assim com Salomão. Quando Salomão foi orar, que Deus disse: pede-me o que quer que eu te darei. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para dirigir o teu povo, para saber entrar, para saber sair. Porque quem pode estar de pé diante deste teu tão grande povo? Eu preciso de sabedoria. Deus se agradou e disse: até o que tu não pediste eu te dou, riqueza, honra e glória, que antes de ti nenhum rei houve, e depois de ti nenhum outro haverá. Oh, aleluia. O que é que a oração faz? Faz Deus frustrar o intento do inimigo. Você não tem que estar temendo a afronta do inimigo, não. Deus sabe frustrar.
Crente não tem medo de trevo de 4 folhas, crente não tem medo de mandinga, crente não. Crente não é para ter medo dessas coisas. Se tiver, alguma coisa está errada. Ai, tchau, que sé. Crente crê que ele tem cobertura do céu, que ele anda debaixo de uma potente mão. Limite ouve a sé. Crente crê que Deus o levantou para estar de pé na terra. A oração faz Deus frustrar o plano, o intento do inimigo. Aleluia. Senaqueribe ia invadir Judá. E já tinha dito, vou invadir, vou acabar, vou solapar. Mas no livro de 2 Reis, capítulo 19, do versículo 32 e 33, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, não lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá contra ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Vou entrar, vou invadir. Senaqueribe estava achando que ali ele casava e batizava. Meu filho, quando Deus está na parada, ninguém casa nem batiza, ele é Senhor. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quando Deus está na parada, ninguém casa nem batiza, ele é Senhor. Ainda hoje Deus derruba os Senaqueribes que se levantam. Ainda hoje ele frustra intento do inimigo. Oh, aleluia. Não adianta arrumadinho, maracutaia, ajeitadinho, para perseguir, para denigrir, para botar abaixo. Quem tem o aval de Deus caminha. Quem tem o aval de Deus prossegue. Quem tem o aval de Deus sabe quem Ele é, escuta a sua voz, entende os seus propósitos e aceita os seus mistérios. Não tenha medo de Senaqueribe, não. Mas ele tem flecha, nem flecha lançará. Mas tem escudo, mas nem escudo aqui vai funcionar. Mas Eperete Senaqueribe era conhecido por levantar tranqueira contra a cidade. É tão interessante o conhecimento que Deus tem. Aleluia. Que Deus disse aqui, nem tranqueira ele levantará. Tem mais, pelo caminho que veio, volta. Oh, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus, aleluia. O que mais a oração faz? Faz a glória de Deus se manifestar. Oh, aleluia. Salomão sabia tanto, que lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, Salomão sabia tanto. O templo estava erguido. O templo era belo, adornado. O templo era chique, era brilhante, tinha ouro, tinha tudo. Mar de vidro. Tinha tudo. Mas Salomão sabia que a beleza do templo não estava nos seus ornamentos, estava na presença. Oh, aleluia. A beleza do templo não está em ornamento. Pode ser o templo mais caro, mais chique, mais bonito, mas quem dá beleza é esse ambiente. É quando a glória dele se manifesta. É quando ele fala aos corações. É quando a alma entende que está saindo de posse de resposta. Ei, Mahassé. Salomão resolve orar. Por quê? Porque a oração, ela faz a glória de Deus se manifestar. Oh, aleluia. E Salomão, a Bíblia diz que ele acabando de orar. Quando você acaba de orar, alguma coisa acontece. Pode você não estar vendo no reino natural ainda, mas no reino espiritual já foi dado ordem. Oh, aleluia. A Bíblia é clara e diz, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu.
e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, porquanto estavam no pavimento e adoravam e louvavam o Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. A presença de Deus foi tão notória naquele dia, que os sacerdotes que estavam trabalhando não podiam nem entrar. E quem estava lá dentro, a glória era tanto que não conseguiu ficar de pé, teve que se curvar. Sabe por quê? Porque diante da glória dele, a gente conhece a nossa pequenez. Diante da glória dele, a gente conhece a nossa finitude. Diante da glória dele, a gente sabe o nosso tamanho. Reconhece que ele é grande, que nós somos pó, que ele é forte, que nós somos fracos, que ele é tudo e que sem ele não somos nada. O que mais a oração faz? A oração faz morto ressuscitar. Oh, aleluia. Não se preocupe se tem alguém morto em casa, não. Pede somente para Jesus visitá-lo. Oh, aleluia. A oração faz morto ressuscitar. No livro de 2 Reis, capítulo 4, aleluia, versículo 32 ao 36 diz: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Era um morto? Era. Mas Eliseu sabia que oração pode fazer até morto ressuscitar. Aleluia. Então chamou ele a Geazi e disse: chama essa sunamita. Orou, se colocou em cima do menino, mediu mão com mão, olho com olho, aleluia. E o menino reviveu e ele chama agora a sunamita e disse, aleluia, ele: toma o teu filho. Aleluia, o morto havia ressuscitado. Sabe por quê? Na casa onde tem alguém que ora, é imprescindível saber que você está lá orando. Pode até ter morto, mas Deus é capaz de ressuscitar o teu morto. Nesta noite, eu ganho graça e autoridade para dizer que mortos que estão em casa vão ser visitados e vão ouvir a voz de Deus. Eu não sei se vai ser através de um hino, eu não sei se vai ser através de uma enfermidade, eu não sei se vai ser através de um acidente, eu não sei como esse morto vai ouvir a voz, mas uma coisa eu sei, que Deus vai bradar na vida de morto que está em casa, disso eu não tenho dúvida. Oh, aleluia. O que mais a oração faz? A oração faz uma coisa. Entre tantas que ela faz uma coisa que só quem é crente, quem tem a Bíblia, quem já leu, acredita. Livro de Josué, capítulo número 10. A oração faz sol e lua parar. Oh, aleluia. Era tempo de guerra contra os amorreus. Os amorreus era pedra no sapato de Josué. Mas chega o tempo de Deus tirar a pedra, a pedrinha, o pedregulho, a montanha. Pode ser um iceberg, mas na hora que Deus resolve tirar, Deus tira. E a Bíblia nos diz, então Josué falou ao Senhor. Ora, estava tendo a peleja. Josué queria ganhar aquela batalha naquele dia. Quando Josué olha, o sol já vai se pôr e a lua já estava chegando. Ei, você para olhar para o céu e dar uma ordem para o sol e dar outra para a lua, você precisa estar turbinado do Espírito de Deus para poder você entender que só orando e crendo é que isso acontece.
A Bíblia diz, e falou Josué ao Senhor no dia em que o Senhor Deus morreu na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos de todos os israelitas. E o que eu acho interessante, pastores, é porque não foi uma oração escondida não. Porque se orar pedindo uma coisa a Deus escondido, é mais fácil, porque se Deus não fizer, ninguém sabe, né? A oração de Josué não. Josué estava tão cheio de fé, que ele teve a ousadia de fazer esse tipo de oração na frente de todo mundo. Oh, aleluia. Glória a Deus. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, para no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Eu vou repetir: o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol se deteve, a lua parou, o sol se deteve, a lua parou, o sol se deteve, a lua parou. O que é que Deus está querendo nos ensinar nesta noite? Ore, porque o sobrenatural é acionado por meio da oração. E o texto é ainda mais rico. E diz: o sol, pois, não se apressou e se deteve no céu quase que um dia inteiro. Oh, aleluia. A ordem foi tão grande que o sol ficou parado quase um dia inteiro, meu filho. Sabe o que significa isso? Quase 24 horas e o sol lá. Firme e forte. Oh, aleluia. A Bíblia não diz, mas eu creio que talvez naqueles dias tivesse alguém curioso. Rapaz, mas esse sol, rapaz, esse sol está aí, só vai sair daí quando Deus quiser. Porque foi a voz que Deus ouviu aqui do homem chamado Josué. Aleluia. E a Bíblia diz mais: e não houve dia semelhante a este. O dia que Josué orou, e o sol se deteve e a lua parou, marcou a história de Israel, que a Bíblia diz. E não houve dia semelhante a esse, nem sequer parecido. Aleluia. Nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia. Você crê que Deus ouve a sua voz? Você crê que Deus ainda ouve a sua voz? Então ore, alce a voz. Não faça da oração apenas um amuleto para tempos de guerra, não. Use a oração como parte da sua alimentação espiritual. Você precisa estar diante do trono. O que mais a oração faz? A oração faz machado flutuar. Oh, aleluia. No livro 2 Reis, capítulo 6 e verso 6. Os filhos dos profetas estavam com Eliseu. O machado caiu nas águas. Eles ficaram apavorados porque o machado era emprestado. Mas disse o homem de Deus onde caiu. E mostrando eles o lugar, ele pegou, aleluia, pegou a madeira e lançou ali. E a madeira lançada nas águas fez o ferro flutuar. Oh, aleluia. Meu filho, quando você está debaixo de autoridade do céu, acontece coisa que você fica impressionado. Mas o que é isso? Isso não é uma coisa girada da noite para o dia, criada da noite para o dia, não. Isso é uma história, isso é uma construção. Muitas vezes você olha a vida de alguém e diz como Deus responde ao irmão fulano, como Deus responde à irmã fulana. Mas o que é isso? Isso não é da noite para o dia, não. Isso é uma história de intimidade, é uma história de vida, é uma história de busca, é uma história de propósitos. O que mais a oração faz? A oração faz Deus dar ordem a teu respeito. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 23. O anjo Gabriel chega para Daniel e diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Oh, aleluia. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. O que é que a oração faz? Faz Deus dar ordem a teu respeito. Aleluia. Sabe de uma coisa? Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Olhe a história de Jacó.
Jacó estava trabalhando na casa de Labão, Jacó estava sujeito à mão de Labão. Jacó recebe uma ordem de Deus de preparar os seus pertences, a sua família e sair fora dos campos de Labão, e ele obedece à ordem de Deus. Mas a Bíblia também diz que Labão prepara uma caravana e sai no encalço para perseguir Jacó. E no mesmo texto vai dizendo, aleluia, está lá dizendo que Deus confrontou Labão e disse: não faça a Jacó mal nenhum. Uma ordem foi dada. O que é que a oração faz? Faz Deus dar ordem a teu respeito. Aleluia. Você está achando, aleluia, que crente diz que tem dono simplesmente por dizer? Crente diz que tem dono porque na verdade tem. E como ele tem, ele sabe que Deus dá ordem a seu respeito. O que mais a oração faz? Faz Deus ouvir dos altos céus. Quando Salomão consagra a casa, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, Deus se revela para Salomão. E o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O que a oração faz? Faz Deus ouvir dos céus. A oração é algo tão potente. Eu comparo a oração a um fio telegráfico que liga a terra ao céu. É algo tão potente que você pode até não ouvir o que o irmão está falando do seu lado. Mas a oração é algo tão potente que quando você dobra o joelho e começa a falar com Deus, ela rompe. Ela rompe e chega nos altos céus. Diga para o meu povo que se ele se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo: avise para o meu povo, aonde tiver um crente orando, vai ter um Deus ouvindo. Aonde tiver um crente buscando, vai ter um Deus respondendo esta busca. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que a oração faz, aleluia, faz Deus ouvir, aleluia. Quando Deus diz para Isaías, volta e diz a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Era uma oração tão pequena, não era, de Ezequias? Lembra-te de mim, de como andei diante de ti. Mas Deus ouviu. Às vezes você dobra o joelho orando dentro de casa, aquela oração tão singela, tão simples, aleluia. Deus não está preocupado, não é com a sua retórica, não é com o seu vocabulário, aleluia. Ele está preocupado é com o seu sentimento de busca, o seu desejo de estar diante dele, o seu desejo de ser orientado por ele, o seu desejo de ser ajudado, amparado. O que mais a oração faz? A oração faz emudecer o inimigo. Aleluia. Eu gosto muito de um texto que está lá em Êxodo, capítulo 11. Quando o povo de Israel estava de saída da terra do Egito. Êxodo 11, 7. Diz assim: mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Sabe o que era isso? Isso era uma expressão proverbial. Nem um cão moverá a sua língua, era Deus dizendo: eu vou tirar vocês daqui. E vocês já ouviram muito, vocês já sofreram muito, vocês já pagaram muito preço nessa terra. Eu vou tirar vocês daqui, e vou tirar vocês de uma forma que não vai ter força nenhuma que se levante. Nem um cão moverá a sua língua. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Não vai ter nem sequer cachorro que vinha rosnar perto de vocês. Todo mundo vai ficar calado. Eu vou tirar vocês e todo mundo de bico fechado, porque sou eu que estou fechando a boca do inimigo. A Bíblia é clara. Diz: nem um cão moverá a sua língua, nem homens e nem animais. Ou seja, não era só cachorro que estava calado, não.
todos os animais da terra do Egito calados. Todos os homens calados. E Deus tirando o seu povo com braço forte e com mão estendida. Mas por que, irmã Aparecida? Porque tinha chegado o tempo, minha filha, do fim do cativeiro. E quando chega o tempo do final do cativeiro de alguém, Deus não vai respeitar a marra de inimigo. Deus quebra arco, corta a lança, queima carne no fogo, manda quietar e saber que Ele é Deus. Quando chega o tempo do cativeiro, as resistências serão anuladas, o nome dele será glorificado e o inimigo será emudecido. O que mais a oração faz? Faz presos serem libertos. Aleluia. Atos 16. Aleluia. Versículo 25 e 26. Diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram, aleluia, todas as portas, e foram soltos as prisões. Em outras versões diz, os grilhões. Gente, vem aqui para o contexto. Paulo e Silas, amarrado com cadeias de bronze, perto da meia-noite, resolve orar e cantar. Todos os outros presos também estavam nas suas celas. Todos também com as suas algemas, que naquela época eram grilhões. Hoje a gente chama de algema. Não era essa algeminha fininha que a polícia hoje usa, não. Era grilhões. Mas quando eles começaram a cantar e a orar, a Bíblia diz, sobreveio um grande terremoto. Quando você ora é porque você não tem a percepção espiritual muitas vezes. Mas quando você ora, você está soltando dinamite no reino espiritual. Sobreveio um grande terremoto e moveram, aleluia, os alicerces do cárcere. E aonde tinha preso, foram tudo solto. Aonde tinha grilhões nas celas dos presos, era tudo quebrando. Sabe por quê? Porque o Deus que ouve a oração é o Deus que liberta o cativo. Nesta noite, nós recebemos graça e autoridade para declarar: se eu orar, é como diz o hino, o céu vai se mover. O que mais a oração faz? Faz estéril virar mãe, se tornar mãe de filhos. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Ela, pois, referindo-se a Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana ora, Ana chora, Ana faz um voto. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor fez Ana conceber. Aleluia. Por isso que lá na frente nós encontramos Ana no seu cântico dizendo assim, aleluia: Ele é o que tira a vida e torna a dar, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ele enriquece, ele empobrece, ele abate, ele exalta. Ana teve uma intimidade com Deus e recebeu a resposta da sua oração. O que mais a oração faz? Aleluia. Ela faz o povo de Deus atravessar mar. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15 e verso 22. Então disse ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Moisés estava clamando. A oração de Moisés foi uma oração em forma de clamor. O clamor, ele é diferente da oração rotineira. O clamor é grito da alma. Aleluia. Deus chega para Moisés e diz: por que clamas a mim? Oh, aleluia. Dize aos filhos de Israel que marche. Moisés, aleluia, não é só orar não. Eu quero que quem ora também se posicione. Pode marchar. Eu já escutei. O mar vai se abrir.
E a Bíblia diz: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco. E as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Aí o povo do mundo, pastores, fica sem entender por que é que nós somos tudo apaixonados por Jesus. Por que é que a gente se dedica tanto a esse Deus? Um Deus que sabe fazer muro de água. Tem algum pedreiro aqui? Levanta a mão. Tem algum pedreiro aqui no meio dos irmãos? Se não tiver, mas eu vou dizer. Pedreiro sabe fazer muro de concreto, com viga, né? Tijolo, areia, cal. Mas Deus sabe fazer muro de água. Aí quando eu chego com Josué, o mesmo Deus que fez muro de água para Moisés passar com o povo, atravessar o mar. Quando chega no Jordão, a Bíblia diz que ele fez prateleira de água. Como é que é isso, irmã Aparecida? A Bíblia diz que lá de Dan se via as águas amontoando. As águas que vinham de cima começaram a amontoar, fazendo prateleira, prateleira, prateleira. E o povo atravessando o Jordão de pé enxuto. É esse o Deus da igreja. É esse o Deus que nós servimos. Tu está achando que um Deus que sabe fazer muro e prateleira de água, tem alguma coisa que ele não sabe fazer, meu filho? Um Deus que sabe fazer sol e lua parar, tem alguma coisa que ele não sabe fazer? Oh, aleluia. O Deus que sabe fazer mar se abrir e o povo atravessar em seco, tem alguma coisa que ele não sabe fazer? Um Deus que sabe passar zip na boca de leão para não destruir a vida do profeta, tem alguma coisa que esse Deus não sabe fazer, meu filho? Oh, aleluia. Um Deus que sabe mandar um anjo no arraial e só um anjo destruir 185 mil. Há alguma coisa que esse Deus não saiba fazer? Atravesse esse mar, ganhe marra de crente, ganhe força do céu nessa noite. Mude a sua vida de oração a partir de hoje. Receba vitamina para passar a orar mais. Receba vitamina para passar a crer mais. Receba vitamina. Você não vai chegar aos milagres se primeiro você não passar pela oração e a fé para poder chegar lá. Oh, aleluia. O que mais a oração faz? Faz exército inimigo bater em retirada. Segundo Crônicas capítulo 20, Josafá chega para Deus. Alguém diz para Josafá: Josafá, vem contra ti 3 grandes nações: Amonitas, Moabitas e os moradores da montanha de Seir, que eram os edomitas. E a Bíblia diz: Josafá temeu. O texto é claro, segundo Crônicas 20, verso 3, diz: então Josafá temeu. Irmã Aparecida, mas ele temeu. E nós tudo tememos também. Sim ou não? Quando a luta é brava, nós tudo tememos. Sabe por quê? Porque temer é do homem. Agora, diante do temor, qual é a sua reação? Aí é que mora a sua derrota ou a sua vitória. Josafá temeu. Mas logo em seguida o texto diz: e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Oh, aleluia. Temer é humano, mas o que você faz depois que teme? Josafá pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E o Espírito de Deus veio sobre Jaziel e disse: ouvi-me, Josafá, e vós, moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor: nessa peleja não tereis que pelejar, tomai posição, ficai quieto, e vede o salvamento, o livramento que o Senhor vos dará. Oh, aleluia.
porque a peleja não é sua. Oh, aleluia. O versículo 22 e diz: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas e desbaratou os inimigos. Aleluia. Quem ora é tu, mas quem toma providência é Deus. Quem ora é tu, mas quem resolve a causa é Deus. Quem ora é tu, mas quem manda se aquietar é Deus. Quem ora é tu, mas quem põe o ponto final nessa história é Deus. Quem ora é tu, mas quem dá a sentença é Deus. Quem ora é tu, mas quem bate o martelo é Deus. Anai, minha nível é sé. O que mais a oração faz? Aleluia. A oração faz a voz humana repercutir no céu. Aleluia. Tiago, no capítulo 5, verso 16, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe o que é que Tiago está dizendo? A oração de um justo tem efeito. A oração de um justo surte resultado. A oração do justo não fica sem resposta, ela surte vitória. O que mais a oração faz? A oração faz mudança na natureza. Oh, aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número, aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo número 23, verso 14. A oração, aleluia, nos esconde na perseguição. Aleluia. O que mais ela faz? Ela muda a natureza e ela nos esconde na perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Na mudança da natureza, Tiago no capítulo 5 e versos 17 e 18, ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando pediu que não chovesse. A gente ouviu Josué orando, o sol parando e a lua se detendo. E a gente vê Elias orando e Deus retendo chuva. Pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses, aleluia, não choveu sobre a terra. Oh, aleluia. E orou outra vez. E o céu deu chuva. Oh, aleluia. E o céu deu chuva. Oh, aleluia, irmão. A oração é algo tão tremendo. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro os parênteses, Deus fala com alguém específico. Nós estávamos nos preparando para fazer a festa do jubileu lá em Mossoró. Era o jubileu dos 70 anos do ciclo de oração. E eu queria fazer uma festa bonita, como sempre fizemos. Mas um jubileu, ele requer uma festa maior, tudo mais bonito, mais planejado. E eu disse para as irmãs, reuni as irmãs e falei assim: irmã, ó, o nosso pastor está sobrecarregado, nosso pastor está pagando a rádio, a gente não vai pedir nem um tostão, a gente já não é de pedir, e agora que a gente não pede mesmo. Mas, irmã Aparecida, é um jubileu, é difícil, é não sei o que, é dinheiro, eu sei. Mas a gente não vai aperrear o nosso pastor com nenhum centavo. A gente vai trabalhar para fazer essa festa, será para a glória de Deus e será uma mega festa. E Deus vai prover o recurso. Irmã Aparecida, mas como? Deus vai prover os recursos. E eu orando de madrugada, eu comecei a dizer assim a Deus: Deus, me dê estratégia. Me dê estratégia para arranjar o recurso para fazer a festa. Deus, me dê estratégia. E de repente eu estava lá no ciclo de oração, quando de repente Deus dizia assim: levante, chame quem não tem emprego à frente, porque eu vou abrir porta. E mande fazer voto, e diga para alguém que eu vou assinar a carteira, e vai ser com mais de 2 salários, e que ele venha abençoar a festa. Eu obedecia. Chamava o povo, fazia oração, aleluia. Na outra quinta, 2 quintas depois, o pessoal começava chegando. Eu estava aqui naquela oração e Deus me prometeu, tal dia eu estou recebendo meu dinheiro e está aqui a oferta para o ciclo de oração.
E Deus foi fazendo, e o caixa foi ficando gordo do ciclo de oração para a festa. E Deus foi fazendo, e começou a aparecer bênção de R$1.000, de 800, de 700, de 600, de 500, e Deus provendo, Mas quando teve um dia, que esse dia, até eu que sou crente, faz 43 anos, eu digo, Jesus, o que foi isso? Me diga aqui. E tem hora que Deus dá uma palavra a você, que você que recebeu a palavra, que liberou, você fica, como foi isso, Jesus? Não é assim? Teve um dia que eu estava sentada, já estava chegando no final do ciclo de oração, o Senhor disse, levante a igreja e faça uma oração, porque eu vou fazer água jorrar no quintal. Para quem não crê no mistério de Deus, talvez pense, isso é meninice. Mas para quem está na linha do Espírito, diz, isso é possível. Eu me levantei, chamei a igreja, já está final do trabalho, disse, irmão, eu vou fazer uma oração para Deus abençoar, porque daqui vai sair bênção para a nossa festa do ciclo de oração. E Deus está mandando dizer que Ele é o Deus que faz água jorrar no quintal. Fiz a oração, fui-me embora. 2 semanas depois, uma irmã liga para mim e diz, irmã Aparecida, irmã fulana, ela tinha feito uma casa muito boa no sítio e lá não tinha água. E ela estava na central naquele dia, naquela oração que a senhora fez, que Deus ia jorrar água no quintal. E ela fez uma casa boa porque a adutora estava passando lá perto e ela achou que a adutora ia chegar até a casa dela, só que a adutora, chegando perto do terreno dela, fez uma curva e tomou outro rumo e não foi para a casa dela. E ela se juntou com os vizinhos, compraram os canos da adutora, tudo por conta própria, e fizeram lá, juntamente com o pessoal da adutora, e fizeram a canalização até o sítio dela e tudo. Chegou água nos outros sítios, mas no dela não chegava água. E ela estava pensando até em vender a casa e estava preocupada porque ela investiu muito nessa casa no sítio. E ela estava comprando água de carro-pipa e estava saindo muito caro. Mas naquele dia ela estava no ciclo de oração, na hora que Deus lhe deu aquela palavra. Aleluia, eu estou dentro do contexto, aleluia, do que a oração surte efeito. E ela foi à frente, aleluia. E ela foi à frente, e ela disse que na hora que foi à frente, ela fez um voto. Senhor, se tu me der vitória, daqui até o dia da festa, faltava meses para a festa. Daqui até o dia da festa, todo o dinheiro que eu tinha para gastar até lá, em carro-pipa, eu vou dar para a festa do ciclo de oração. Oh, aleluia, esse Deus é lindo. Esse Deus é tremendo. E ela recebeu aquela oração e foi para casa. Só que ela disse que de madrugada ela escutou uma zoada, acordou com uma zoada. E ela disse que saiu sem saber onde era aquela zoada. E percebeu que a zoada vinha do quintal. Quando ela abriu a porta, o quintal estava cheio de água. Aí é David, a sé. Os canos que nunca tinham passado água, começaram a trazer água, mas Deus fez água jorrar no quintal. É esse Deus que a igreja serve. É esse Deus que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Fica de pé adorando a Ele. Adore a Ele porque Ele é grande. Adore a Ele porque Ele é Senhor. Adore a Ele porque Ele é tremendo. Abai, que a sé. Tinha muita coisa para a gente falar sobre o que a oração faz. Mas eu sou obediente ao horário. Oh, aleluia. E eu quero encerrar fazendo uma oração com toda a igreja. E nessa oração você vai dizer comigo: Senhor, eu preciso ter uma vida de oração mais produtiva. Eu não posso ser crente que ora somente quando a luta chega. Senhor, se até hoje eu não amava a oração, coloque amor pela oração no meu coração. Eu quero ser uma mulher
amante da oração. Eu quero ser um homem amante da oração. Eu quero ser uma mulher de intimidade em oração. Eu preciso, Senhor, ser um homem de intimidade em oração. Pastor, me permita dizer, eu não sei por que que hoje, na presente época, a gente encontra tantos homens que oram tão pouco. Porque os maiores exemplos de oração da Bíblia eram os homens. Era assim ou não é? Eram os homens. E eu me lembro de um pastor lá no meu estado, que ele chegou numa determinada reunião e tinha muitas mulheres. E aquele nobre servo de Deus disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele bateu no ombro de um companheiro e disse: nós perdemos para elas o ministério da oração. E se a gente brincar, vai perder muita coisa. Hoje, as maiores referências de vida de oração nas igrejas são as mulheres. E não venha me dizer que é porque os homens trabalham, não. Que as mulheres trabalham e trabalham muito. A diferença é que quando nós mulheres queremos uma coisa, a gente acha tempo. Quando algo passa a ser prioridade na sua vida, você acha tempo. Minha filha Midian, ela fez 42 anos agora em janeiro. E a gente vai criando os filhos, né, irmã Leide? E a gente não percebe as marcas que a gente vai deixando na vida dos filhos. Ela é professora do IF. E ela não quer secretária em casa. Ela mesmo quem cozinha, quem passa. Eu já disse a ela uma vez: minha filha, você ganha tão bem. Ela disse: mãe, não se trata de ganhar bem nem ter pena de pagar ninguém. É porque eu gosto da liberdade de só eu, meu marido e meus filhos dentro de casa. Eu tenho condições de pagar, mas eu prefiro investir em outra coisa para bem-estar dos meus filhos. E eu conversando com ela, eu falei assim: minha filha, mas eu tenho medo de você, assim, de repente pegar uma estafa, uma fraqueza. Ela disse: pego não, mamãe. Sabe por quê? Porque eu me levanto de madrugada como a senhora se levantava para orar. Eu olhei para ela e disse: é mesmo, filha? Ela disse: é. Mãe, a senhora é o meu maior exemplo de oração. Ouvir isso de um filho é muito bom. Não estou dizendo que eu oro muito. Eu oro pouco diante do que eu preciso. Eu reconheço que eu oro pouco diante do que eu preciso. Mas por que contei esse testemunho aqui? É porque você não queira saber o quanto a sua vida de intimidade com Deus, ela pode impactar a vida de alguém. Alguém pode aprender a orar porque você ora. Alguém pode aprender a crer porque você é uma mulher que ora e crê. Alguém pode viver um milagre porque você é uma mulher que vive milagre. Alguém pode receber força para continuar caminhando porque olha para a sua vida e você é uma mulher e um homem que tem força e continua caminhando. Que referências nós estamos deixando, que legado nós estamos deixando para as novas gerações? Uma oraçãozinha num culto de 15 minutos. Uma oraçãozinha de pé de nariz. Chega na igreja e faz aquela oraçãozinha de pé de nariz. Deus está procurando joelhos que se dobrem. Porque Ele não mudou. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nós te louvamos. Nós te agradecemos nesta noite pela tua graça, pela tua presença, pela maneira, Senhor amado, como tu tens ajudado e fortalecido os teus filhos. Te louvamos porque tu és grande, porque tu és fiel. Levanta-nos como um exército em oração. Anima-nos, fortalece-nos, acende em nós a candeia da intercessão e que o nome do Senhor seja glorificado. E a igreja diz:
Amém. Que Deus nos abençoe.